Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um carro de boi, uma paisagem. Vai ser uma aula grandinha, mas vai ficar linda. E o texto que eu escolhi para ler está no Salmo de número 55, versículo 22, diz assim: Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. É praticamente uma tela isso aqui. Vai ser uma aula um pouquinho longa. Nós vamos começar. Eu vou molhar toda essa área. Vou espirrar a aguinha aqui, toda essa área, porque nós vamos fazer como se fosse uma tela e nós vamos começar pelo fundo. E eu quero esse fundo mais diluído, eu não quero preencher de tinta para deixar pesadão. Eu vou usar um pincel 14, que é grandão, o pratinho, aqui acho que já tá bom, já dá para trabalhar, minha mão não ficou brilhante, então tá bom. Talvez para fazer aqui embaixo eu tenha que molhar mais um pouquinho. Eu vou usar, primeiro, um pouquinho de azul celeste e um pouquinho do branco. Eu vou colocar 2 pouquinhos do branco. Criei um azul bem parecido com o azul hortênsia, mas é com esse azul que eu vou fazer aqui, ó, a área do céu. Eu vou colocando bem em cima do risco, daí eu vou levando para cima o pincel, carrego aqui no cantinho, só um pouquinho de tinta. Eu quero que fique aquele tom azuladinho, mas bem clarinho. Não vou manchar muito não, vou deixar bem alisadinho. Olha só, eu coloquei e até mais ou menos a altura aqui, ó, do chifre, eu já terminei com esse azul. Ele sumiu. Isso. Eu ainda tenho aqui, ó, misturinha desse azul. Eu vou pegar uma pinceladinha de cinza chumbo. Ele vai ficar, acho que 2. Ele vai ficar um azul acinzentado, ele vai ficar quase um cinza lunar. E eu vou preencher essa outra área. Vou pôr uma, assim, ó, mergulhei o pincel na água. E tirei, é uma gotinha de água para ficar um pouquinho mais leve. E com esse azul acinzentado, eu vou fazer essa segunda parte, que é a montanha que a gente está vendo lá atrás. Se ele ficar muito diferente do azul misturinha que a gente fez para fazer o céu, você deixa ele mais claro, tá? Ó, aqui pode até ficar meio manchado, que é uma montanha. Vou pintar até a borda. Venho aqui em cima do boi. E aqui do lado direito tem um pedacinho também. Você viu que quando a gente coloca um pouquinho de água, fica bem mais fácil espalhar a tinta. Quando a gente coloca água no pano antes de pintar, a tinta vai penetrar melhor. Quando você faz áreas grandes, o pano não fica duro. Pronto, a montanha. Agora eu vou colocar ainda aqui nesse pratinho. Nem lavei meu pincel. Coloquei uma pincelada de amarelo limão. Já vai ficar um pouco esverdeado
porque o meu pincel tinha azul. Essa próxima área que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar essa tinta. Aqui pode até ficar um pouco mais para baixo, um pouco mais amareladinho. E aqui em cima pode ficar manchado. Eu tenho esse espaço aparecendo ali. Agora eu vou sujar o meu pincel aqui nesse azul. Carrego com um pouquinho do amarelo para eu continuar a linha de cima. Vai ficar um verdinho. Bem certinho na linha do horizonte ali, na linha que divide a montanha da terra. E agora um pouquinho do amarelo limão para fazer o finalmente aqui esse verdinho. Vai dando pinceladas assim para dentro, porque isso daqui é o barranco que a gente já vai fazer. Ó, peguei mais um pouquinho do amarelo, mergulhei o pincel na água para deixar ele mais leve. E agora com esse amarelinho eu vou começar fazendo isso aqui, ó. Essa parte de baixo aqui. É um gramado do lado da estrada. Mais um pouquinho. Você viu que eu não fico preenchendo. Eu não vou deixar a área branca, mas não precisa se preocupar. Porque a água que tem... Mais um pouquinho aqui, ó, só para chegar nessa pontinha. A água que tem aqui no pano, que ainda tá um pouquinho úmido, ajuda a diluir essa tinta ainda. Pronto, o verdinho. Já vou deixar uma manchinha aqui, tá vendo que eu pus um matinho ali? Pus um matinho aqui também, vou fazer uma manchinha de amarelo. Agora, nesse ponto, eu vou lavar o pincel. Vou usar agora o areia. Uma boa pincelada que a gente vai colocar nessa área aqui, que já tá seco. Vou espirrar mais um pouquinho de água. Então, areia vai ser aqui o caminho. Aqui tem um pedacinho do barranco, aí você pula aqui, ó, entre as perninhas do boi. Essa parte aqui, eu vou entrar um pouquinho mais pra cima. Aqui você viu que eu fiz alguns riscos. Pode passar o areia, ele é clarinho, o risco vai aparecer, mas não precisa chegar lá em cima. Pronto, já passei o areia. E agora a próxima cor, vou pegar o amarelo ocre. Uma pinceladinha só. Vou colocar um pouquinho do amarelo ocre aqui embaixo da roda. Uma mancha, tá vendo? Assim. Um pouquinho aqui, ó, embaixo do pé. Aqui também, embaixo dessa roda. Aqui eu já vou colocar um pouquinho do amarelo ocre também nessa borda. Aí aqui continua e aqui continua. Viu que eu tô trabalhando com esse pincel grandão, porque não é para fazer nada muito certinho. Aqui a gente só tá preenchendo a base. E agora em cima dessas pontas aqui, ó, você vai fazendo assim. Trabalha com o pincel nessa posição, fazendo esse movimento. E agora aqui, ó, em cima desses riscos, você faz assim dá uma limpada de pincel. Chega desse, agora eu vou usar o marrom café. Também tiro o excesso de tinta. Agora aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho de sombra. E eu vou fazendo esse zigue-zague com o pincel, só com um pouquinho de tinta.
coloco em cima do risco e dou uma limpada no pincel. E aqui eu tô colocando o marrom café só em cima do ocre. Evita colocar ele nessa área mais clarinha, onde a gente colocou o areia. Ó, em cima do risco, embaixo do pé, aqui um pouquinho também, um pouquinho nos cantinhos, um pouquinho aqui embaixo da roda e mais um pouquinho embaixo dessa. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. O sépia a gente vai trabalhar bem menos, tá? Então tire o excesso de tinta do pincel. E eu vou colocar aqui ó, um pouquinho em cima dessa sombra aqui. Eu vou acentuar a sombra, na verdade, com o sépia. Um pouquinho aqui entre as duas rodas. Um pouquinho aqui, ó, embaixo da pata. Vou colocar também um pouquinho aqui nesse barranco. Ah, vou colocar aqui, ó, nesses cantinhos, porque aqui é restinho do barranco. Aqui acho que eu vou colocar um verde. Vou colocar aqui, ó, umas manchinhas. Não vou fazer inteiro em todos. Eu vou deixar que fique manchinha mesmo, parecendo tipo pedra. Tô inventando aqui, então. Aqui eu vou colocar um pouquinho. Um pouquinho, aqui um pouquinho. Só não deixa assim esse ar de transparência. Ui. Sujei aqui, vou ter que colocar uma pedra maior. Sujei embaixo também. Eita. Vou fazer uma pedra aqui, já que, né? Um pouquinho de sombra. Fazer uma pedra no meio do caminho do boi. Para não fazer mais sujeira, eu vou trocar de pincel. Vou pegar aqui, ó, o número 6. Vou usar um pouquinho do areia para iluminar essa pedra. A luz está vindo de lá. Então aqui vai ficar mais clarinho. E vou iluminar também algum cantinho aqui desse barranco. Você viu que eu coloquei o sépia todos nessa posição. Agora o areia eu vou colocar nessa posição. Umas pinceladinhas aqui já dá uma iluminada. Vou pôr um pouquinho do amarelo aqui. Agora eu vou finalizar com o verde pinheiro. Uma pinceladinha. Ó, aqui nessas beiradinhas, eu vou fazendo uma sujeirinha de verde pinheiro e subindo. Eu coloco aqui, ó, na beirada do barranco. Pode até pegar um pouquinho do amarelo limão junto, se ficar muito forte em algum lugar. Ó, uma batidinha de verde pinheiro e uma puxadinha pra cima. Quando der uma mancha, você põe um pouquinho do amarelo limão junto, que já vai resolver. Só não faça assim, ó. Aqui tem seria um pasto, é verdinho. Trabalha essas pinceladas meio curvas. Um pouquinho do limão com o pinheiro. Por aqui também umas batidinhas. Não precisa preencher, mas deixe marcadinho assim, que a gente já identifica como sendo o matinho. Aqui, perto dessa pedra, eu vou pôr um pouquinho também. Tem que acertar aqui a sombra da pedra que sumiu.
Um verdinho aqui, sempre nasce um matinho do lado da estrada. Esse aqui, ó, você vai trabalhar assim. Pega a tinta no pincel de um lado só, puxa, fazendo esse movimento. Dá uma limpada aqui embaixo, não faça isso, tá? Você vai fazer isso aqui, aí você vem limpando o pincel para parecer uma moitinha de capim, né? Um matinho que nasceu aqui no meio da estrada. Essa aqui também tem um matinho. Terminar ele aqui com um pouquinho do amarelo limão. Aqui, ó, essa beiradinha toda, você pode trabalhar com mistura de amarelo limão com verde pinheiro. Aí vai fazendo assim com o pincel, ó. Não pode fazer muito de pé, tem que ficar deitadinho o teu pincel. Manchinhas, amarelo limão, verde pinheiro. Pra cá já tá ficando mais longe. A gente deixou essa área aqui, mais a cor mais forte. O cantinho aqui a gente só vai mesmo fazer o acabamento. Aqui em cima também a gente tem que fazer um acabamento, mas eu vou usar um pouquinho mais do amarelo limão junto com o pinheiro, para não ficar uma coisa muito forte, porque esse aqui tá um pouco mais longe já. Prontinho, paisagem feita. Agora nós vamos trabalhar na carroça. Agora nós vamos fazer esta roda da carroça que tá lá do outro lado. A gente não vê muito detalhes dela. Eu vou começar com o marrom café aqui, ó, preenchendo mesmo. E eu vou terminar esse espaço aqui com o sépia. Vai ficar bem escura. Pincel quase sem tinta. Aí eu vou pegar um pouquinho do areia, só um pouquinho, e vou fazer assim, ó. Aqui só um pouquinho, e aqui pode ficar, aqui tá mais claro, um pouquinho mais de claridade. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de sépia e vou fazer uma linha de contorno. Segura o pincel assim mais pra cima. Ah, tô trabalhando com o pincel número 10. Segura o pincel bem em cima que você coordena melhor. Aí, agora eu vou preencher essa área aqui de baixo. Também, aqui ó, nessa área do meio, mais claro. E agora o restante aqui eu vou colocar o sépia. Aí as linhas assim na diagonal, do mesmo jeito lá de cima. Pronto, agora nós vamos fazer essa parte. Essa parte aqui, ó. Essa parte do meio, onde tem aquela madeira. Eu vou encher. Vou preencher inteirinho aqui com palha. Vou até passar aqui por cima da cauda do boi, porque depois a gente sabe onde ela está. E qualquer coisa a gente olha no risco. Agora vai ser com o marrom café. Vou fazer aqui, ó, uma linha. Vou fazer aqui uma linha, mais uma e mais uma. E essas linhas eu passo elas aqui atrás, ó. Depois aqui, uma, duas, três e o finzinho. Vou finalizar ali também limpando o pincel. E agora eu vou passar o pincel assim em cima, ó, só para tirar aquela coisa muito marcada. Aqui a gente tem um pouquinho de sombra. Puxa pra lá.
E agora o sépia. O sépia vem aqui também, uma segunda sombra, bem no meio dessa linha. E não precisa ser uma linha contínua, tá? Pode ser uma linha assim, vem batendo, encostando o pincel. Aqui também, ó, vamos pôr alguns pontinhos. Estou fazendo tudo com esse pincel grande. Então, você não se preocupe, porque dá pra fazer e, ó, fica legal. Fica manchadinho, parece madeira. Essa beiradinha eu vou preencher com o marrom café. Vou fazer uma luz com areia aqui. Um pouquinho mais acentuada. Aqui na parte de baixo também. Com o sépia eu vou acentuar aqui essa linha. Vou acentuar aqui, ó, a sombra. E vou colocar alguns pontinhos também. Não deixe pingadinho, tá? Coloque assim, ó, na mesma direção daqueles lá de cima. Vou terminar o lado de cá e vou colocar aqui, ó, nessa beirada da roda, eu vou colocar o marrom café, tá? Vou preencher aqui e vou fazer esse pedaço ali. Preenchido. Agora eu troquei de pincel de novo, peguei um número 2, tá bem aparadinho, porque eu vou fazer uma sombra aqui nessa roda, aqui, ó, uma sombra com o sépia. Lavei meu pincel e agora eu vou fazer uma luz com um pouquinho do areia, mas eu não vou pôr na borda, eu vou pôr aqui, ó, aqui dentro desse espaço. Vai ficar aparecendo uma bordinha do marrom café. Se você precisar, pode usar o pincel 0, tá? Você coloca a tinta, limpa o pincel e daí vem esfumando de leve, de leve. Provavelmente depois que secar, a gente vai ter que voltar aqui e colocar mais um pouquinho de luz. Cuidado para não deixar assim, ó, quadradinho, tá? Agora essa roda eu queria trabalhar ela mais escura, mas eu acho que vai ser mais difícil. Então o que eu vou fazer? Eu vou preencher com areia. Vou passar até em cima aqui, porque eu risquei isso aqui, mas achei que ficou o contrário. Então eu risquei de novo. E agora eu vou passar em cima a areia para tirar um pouco esse grafite que ficou ali muito forte. Vou preencher inteirinha com areia. Agora que eu preenchi toda a roda, eu peguei o pincel número 10 para preencher e para fazer o detalhe, usando o marrom café. Mesmo detalhe que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer em cima dessa daqui com o marrom café. É madeira. Aí você tem que ir trabalhando assim, bem paralelo. Você pode pôr a linha, ó, a gente põe a linha, aí depois volta com o pincel que tá quase limpo, fazendo aquelas sujeirinhas menores no intervalo. Começa a ficar mais forte, daí à medida que você vai fazendo, vai clareando. Eu vou encher essa tábua, essa roda, essa madeira dessas linhas. Olha, já fiz todo aquele detalhe. Agora eu vou passar aqui, ó, no contorno, uma pincelada com o marrom café. Pronto, fechei lá em cima. Segunda pincelada com um pouquinho do sépia. Isso em cima do marrom café.
Agora um detalhe. Aqui eu tenho uma pincelada, aqui eu tenho uma outra pincelada. Tô usando o pincel número 2. Aqui eu tenho aquela madeira que passa pro outro lado, que vai ficar assim, ó, no teu risco. Ah, no teu risco vai desenhado mais na perspectiva, tá? Esse daqui não ficou muito certo, mas eu vou pintar assim mesmo. Depois no teu risco, porque eu não entendo muito de carro de boi. Eu acho que eu nunca vi um carro de boi. Esse pauzinho aqui, ele atravessa dessa roda nessa roda, por baixo dessa tábua. Então, ele tinha que estar abaixo da linha dessa tábua. Mas eu percebi isso só agora que eu fui pintar. Então, eu vou consertar no teu risco. O meu vai ficar assim mesmo, porque afinal é uma pintura, não tem problema nenhum. Aqui, ó, vou colocar o sépia. A sombra, né? A luz tá batendo assim. Então, eu vou ter essa sombra aqui, ó. Depois aqui. E eu vou fazer uma linha só aqui, ó. Acho que aqui precisa do 0. Para ficar bem certinho. Aqui é melhor fazer essa sombra com pincel 0. Vou fazer aqui um pouquinho de sombra também na parte de baixo. E vou iluminar com o areia. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Isso aqui, ó, é um furo. O furo a gente tem que ver o que tá lá atrás. Eu tenho aqui nessa direção aquele verdinho. Então, eu fiz uma misturinha e vou colocar aqui. E aqui em cima, o que a gente tem atrás é a tábua. Então, a tábua era areia com risquinhos na horizontal. E agora, essa parte aqui, ó, é uma parte que tá pegando sombra. Então, eu vou preencher com o sépia. Ó, fica assim, redondinho. Aqui é aquela parte... Essa parte aqui, ó, da roda, é uma tábua grossa. Então, a gente vê esse pedaço aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu vou iluminar um pouquinho aqui, ó, na parte de fora. Pra acertar ali. Então, vai ficar assim. Lembrando que na sua carroça, essa roda vai ficar um pouquinho mais abaixo, tá? Mas é só esse o detalhe, pode pintar igualzinho. Eu já vou colocar um pouquinho mais de luz aqui, ó. Você viu que secou e sumiu praticamente. Não é no contorno, é dentro do espaço. Agora a gente vai colocar aquelas hastes que seguram ali, que as pessoas ficam de pé ali segurando e prendem a palha ou sacos que eles colocam ali atrás. Eu vou colocar com o pincel número 2, assim, ó, mergulhei o pincel. Esse aqui sai daqui, ó. Tô fazendo assim na largura do pincel, tá vendo? Se ficar tortinho, não tem problema nenhum, porque isso daqui é uma madeira bem rústica. Este vai sair daqui. Ele tá lá de trás, então ele vai ficar um pouquinho mais alto. Aí a gente tem o outro aqui. Este aqui, ele tá saindo daqui, ó.
Depois eu tenho o outro que sai daqui, que vem até aqui. Ele atravessa isso aqui, sai daqui. E o último, que a gente só vê esse pedacinho aqui, porque tá atrás do boi. Eu vou colocar um pouquinho de sépia na parte de trás, fazendo uma sombra. E eu já vou colocar com pincel zero, para ficar bem carregadinho, uma luz aqui, ó, na parte da frente. Assim. Terminamos o nosso carro. Se você tá gostando, dá o seu like aí. E agora nós vamos fazer o boi. Agora nós vamos fazer as perninhas desse boi de trás. Eu vou começar por essa perna aqui, usando o branco. Aqui, ó. Desse lado. Vou subir até essa linha que eu tenho ali em cima. Aqui eu já tenho um... Quando eu tenho linhas assim, não significa que você vai fazer ali uma divisão. Eu marquei o lugar das sombras. Porque daí fica um pouquinho mais fácil, né? Quando você tem uma marcação. Esse pedacinho aqui também eu vou colocar o branco. Já vou colocar o branco aqui na outra perna também. Agora eu vou usar o mostarda. Um pouquinho só do mostarda. Eu vou fazer uma pequena sombra aqui, ó, do lado de trás. Vou fazer igual nas duas pernas. Agora eu vou lavar meu pincel e vou pegar o cinza. Vou começar aqui no joelho. Aí eu vou subindo e sumindo com essa tinta. Você vai perceber que toda essa pintura desses bois vai ser assim, na base da pinceladinha, da misturinha. Você não vai preencher inteiro de uma cor e já tá pronto. Não, você vai fazendo manchinhas. Agora eu vou colocar aqui, ó, em cima desse gordinho que tem ali o risco, ó. Fazer assim um pouquinho de sombra. Agora na outra parte, também puxando pra cima. Aqui embaixo, na pata, eu vou colocar um pouquinho do preto junto com o cinza. Ele vai ficar ainda mais escuro. E uma pinceladinha de branco. Na verdade, são duas, assim, ó, pra parte aqui não deu. Duas pinceladinhas de branco. Você põe uma aqui e uma aqui. Tem um cortezinho no meio. E esse cortezinho no meio fica assim, um pouquinho mais escuro. Aqui faz assim, ó, apertadinha de pincel pra sumir na parte escura que a gente já tem ali. Essa área aqui, eu vou preencher de branco também. O risco tá aqui, ó, vai aparecer, mas eu vou reforçar. Isso daqui que você não pode perder. Então, passe a tinta bem de leve, sem apertar muito o pincel. Aí você não desmancha o risco. E você consegue enxergar inteirinho. Essa área aqui, ó, ela é mais escura. Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza e vou colocar aqui, ó, atrás, que aqui tem a perna, aí aqui atrás.
Aqui eu tenho esse zigue-zague assim, porque aqui tem uma área de sombra. Vou deixar aqui mais escurinho. Aqui eu tenho alguns risquinhos assim. É essa parte aqui dele que tá caindo, que fica toda franzida. Eu tô colocando assim um pouquinho de sombra. Aqui eu tenho uma dobra, então essa parte aqui fica mais escurinha. Agora, aqui vai fazer assim, ó. Essa sombra vai pra lá. Aqui fica bem clarinho. Essa parte aqui que é toda retorcida. Siga o risco, tá? Vai dar certo. Deixando um pouquinho mais clarinho. Aqui ele some. E aqui eu vou pôr um pouquinho mais de branco também para separar. Pouquinho de tinta no pincel e eu vou passar aqui bem na beiradinha. Não é para cobrir o mostarda, tá? Mas bem na beiradinha fica um pouquinho de branco. Aqui, ó. Realçando o branquinho daqui, realçando o branquinho daqui. O pincel tá muito grande, eu vou pegar o número 2. Tô pondo um pouquinho de preto aqui no meio, porque o branco tá muito úmido. Um pouquinho do cinza. Faz esse contorninho, essa curvinha aqui. Isso. Essas áreas de branco aqui, ó, depois que secar, a gente volta colocando mais um pouquinho do branco, porque agora não vai ficar, mas já tá definido. E aqui atrás, aqui, ó, em cima do risco, embaixo da orelha, aqui atrás da cara, ó, ali fica assim bem escurinho. Pronto. Eu vou preencher com o pincel número 2 essa parte aqui, ó, dessa madeira. Essa madeira vai passar por aqui e vai sair do lado de cá. Só que eu, atrás do outro boi. Só que eu não vou fazer aquela ponta agora. Aí, a parte de baixo, eu já vou colocar aqui e aqui uma linha de sépia. Aqui também. Um pouquinho de sombra aqui. Lavei meu pincel e eu vou colocar um pouquinho do branco aqui, nessa parte de cima, fazendo uma luz. Aqui também vai uma linha de luz. Pronto, não vou trabalhar muito não, vou deixar só assim. E agora nós vamos fazer o chifre, os chifres. Ele vai ser bem claro desse lado aqui, ó. Então já tô colocando um pouco do branco. Desse lado aqui, ele vai pegar a luz do outro lado, ó, não aqui, que a luz tá batendo assim. Então vai um pouco do branco aqui, até embaixo. E agora manchinhas de cinza chumbo primeiro. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de cinza chumbo. Vou colocar aqui mais um pouquinho que eu quero dizer assim, eu ponho uma mancha mais acentuada. Aqui
nessa curvinha. Agora eu vou colocar do lado de cá. Aqui também, ó, um pouquinho. Fazer esse pedaço aqui todo. Vou passar pro lado de cá e ali na curvinha. Agora eu vou pegar um pouquinho do marrom café. Ó, 2 pinceladinhas. Um pouquinho aqui também, um pouquinho ali também. Você viu que eu tô colocando aleatório. Peguei um pincel durinho e agora eu vou dar uma esfumada, uma misturada. Ó, vai ficar assim, sujinho, cinza, meio avermelhado. A tinta tá secando muito rápido. Porque está muito quente. E agora são 3 horas da tarde. Já dei aula hoje de manhã. E agora tô gravando para terminar esse vídeo, que eu tô com muita vontade de ver pronto. Ó, aqui já ficou legal, tá vendo? Agora eu vou acertar esse daqui. Vou deixar aqui embaixo desse chifre ali, eu vou pôr um pouquinho mais de sépia aqui, ó, pra ficar mais escurinho. Aí. Deixando a linha aqui, ó, já bem certinha. Depois a gente não precisa voltar consertando. Pronto isso, agora o branco. Também vou deixar bem certinho. Manchinhas, tá vendo? Manchinhas. Todo manchadinho. Eu peguei o pincel 0 e vou acertar aqui, ó, a borda. Porque com o pincel maior eu não tô conseguindo. E assim já vai ficando uma luz aqui também, ó. Esse lado deve ficar assim mais clarinho. Para esse outro lado, eu vou fazer só aqui em cima esse branco. Bom, eu vou fazer o outro chifre também, do outro boi. Eu já vou deixar pronto. Vou fazer a mesma coisa. Olha como ficaram os 2 chifres. Pintei igual, mesmas cores, mesmos lugares, só que acaba que a pincelada fica diferente e a forma também fica, mas enfim, é assim. Agora nós vamos fazer aqui, ó, as pernas desse boi aqui. Eu vou fazer o corpo dele, para depois a gente fazendo as cabeças simultaneamente. Vamos começar de patinhas. Vou colocar o preto aqui nessa parte. Pronto. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Eu não lavei o meu pincel, tá? Se lembra que aqui no meio fica escurinho. Então a gente faz assim, ó. Ele tem 2 partezinhas em cada uma. A gente coloca um pouquinho só do branco aqui no meio e faz uma luz. Esse tá por cima daquele. Então, eu vou separar ali. Você viu que eu já tô fazendo as outras 2 também. Feita essa parte, agora eu já vou fazendo aqui vou começar por essa perna aqui. Nós vamos usar o branco, o cinza, eu vou usar o chocolate também. Aqui eu só tenho uma claridade nessa parte aqui, ó. Ó, branco. Ah, eu tenho uma claridade aqui também. Então, já vou colocar o branco, ó, bastante. Aí, sujo o pincel pegando só um pouquinho com o chocolate. Eu vou colocar aqui, ó, rapidinho, antes que seque.
misturando um pouquinho no branco, porque esse branco, ele não vai ficar assim, puro. Ele vai ficar assim, manchadinho. Ó, tem uma claridade ali já. Agora eu vou pegar o cinza e vou pôr um pouquinho aqui. E vou finalizar com o sépia. Sépia primeiro aqui, pra ficar bem escurinho. Você viu que eu tô trabalhando uma tinta em cima da outra. Isso modifica também. Se você deixar o espaço, você vai ter outras tonalidades. Essa parte aqui, ó, de trás, ela fica bem escurinha. Um pouquinho mais do cinza, que isso aqui a gente vê mais acinzentado, assim. Essa parte aqui, ó, fica escurinha. E aqui branquinho, mas eu vou colocar o pincel com o pincel sujo, porque aí o branquinho não vai ficar tão branquinho. Já vai dar uma quebrada, ó. E aqui tem aquele biquinho assim. Você viu que é tudo meio lambuzadinho. Não dá pra você fazer muito certinho, porque isso daqui não é uma coisa lisa. Só acertando as linhas. Pincelzinho sujo. Depois aqui, ó, nesse acabamentinho aqui, nem me preocupei muito que a gente vai fazer uma sujeirinha ainda, pra acentuar aqui a textura do chão. Aí a gente suja aqui embaixo da patinha. Esta aqui vai pegar um pouquinho da claridade aqui também. Já vou pôr o branquinho aqui embaixo. Você viu que aqui tem uma ranhura. Aqui tem outra. Aqui por aqui pela barriga também tem. Essa parte aqui vai ficar mais escura. Aqui vai ficar mais claro. Isso. Aqui também eu vou deixar uma luz. Então, aqui, ó, nessa parte da coxa, eu vou colocar um pouco de branco. Em seguida, antes que seque, eu já venho com o cinza aqui atrás. O cinza vem até embaixo. O cinza cresce por aqui. Aí você vai seguindo, porque tem que ser assim mesmo. Essa parte aqui, ó, é toda escura. Tô colocando o cinza. Sempre que tiver assim, esse zigue-zague, tipo aqui, você não deixe linha, você deixa assim meio que esfumadinho, porque você vai ter que vir com a outra cor depois por cima. Se tiver uma linha, é muito difícil da gente cobrir. E vamos misturando um pouquinho, esse cantinho também. Agora eu vou colocar um pouquinho do marrom café. Eu vou colocar o marrom café entre o branco e o cinza. Lembra que o branco, ele não vai ficar totalmente branco. Aqui já secou, vou pôr mais um pouquinho do branco. Hoje tá difícil de gravar, tá difícil de pintar. Tá secando muito rápido. Viu aquela linha de branco ali? Ela é importante. Mas não atravesse, porque essa área aqui, ela é escura. É a área do joelho. E eu vou colocar um pouquinho do sépia agora. Aqui, ó, o sépia de trás da carroça, da roda, tem que ficar mais escuro do que esse. Mais um pouquinho do cinza aqui. Isso. Essa partezinha aqui não coloquei tinta nenhuma ainda, o pincel tá sujinho,
Eu vou colocar o branco, um pouquinho do marrom café. E tem que ficar irmãozinho desse, tá? Um pouquinho mais de branco aqui. Aconteceu um problema. Eu pintei essa parte do boi e não gravou. Então, eu fiz um outro pano com o mesmo risco e eu vou pintar essa parte aqui da barriga e essa parte aqui do peito do boi nesse outro pano. Depois eu volto para concluir aqui. E mais um detalhe, eu percebi fazendo o novo risco que eu não tirei as perninhas de trás do boi que está atrás. Então, eu vou fazer as perninhas agora também. Vou fazer as perninhas e vou fazer a barriga nesse outro pano aqui. Depois a gente volta e continua nesse, tá? Tá, agora você imagina que tudo isso aqui já tá pintado, as pernas também, e nós vamos pintar aqui a barriga. Eu vou começar por essa parte aqui do umbigo. Eu vou colocar o branco. Vou fazer essa linha aqui, ó, porque no outro eu já tinha feito, né? Eu vou colocar o branco até aqui. Quando chegar aqui, não deixa assim, ó, paradinho desse jeito, tá? Você faz assim, ó. O risco, ele vai aparecer. Como a gente tá fazendo de pedacinho, você não vai se perder, com certeza. Ó, agora eu vou pegar um pouquinho do cinza, bem pouquinho, e vou passar em cima do risco. Já dou uma esfumada, porque eu não quero que fique uma linha. Aqui eu vou subir um pouquinho, ó, até aqui na curva. Mais um pouquinho, vou fazer o risco aqui, ó, de fora. Um sombreado ali, bem em cima do risco do carbono. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou fazer uma segunda sombra. Aqui em cima do risco e aqui em cima do cinza também. Acho que peguei muito, tô usando pincel grande. Mas, enfim, vai ficar diferente do outro com certeza, tá? Um pouquinho do chocolate. Eu vou fazer ele tem uma cor assim meio avermelhadinho. Aqui, ó, nessa parte, vou dar umas pinceladinhas e vou deixar sujinho. Como o meu pincel tava sujinho de sépia, esse chocolate ele não vai ficar assim puro aqui. Aqui nessa parte de baixo da barriga, esse tom. Agora, essa área aqui, ó, ela é toda branca. E eu já vou colocar o branco para fazer a sombra em cima do branco, porque a sombra não é muito forte. Quando você estiver preenchendo, não se esqueça, se tem essa ranhura, você vai deixar assim, ó. Aqui eu deixo só um pouquinho do tecido aparecendo pra gente colocar o cinza. E aqui em cima termino assim, fazendo zigue-zague, não deixo uma linha reta. Aqui também, ó. Essa área é mais escura, então eu não vou colocar o branco agora. E pode passar o branco aqui, ó, quase cobrindo toda aquela área ali que tá dentro do zigue-zague. Deixa só um espaçozinho para você perceber onde vai a sombra depois, para você não ficar desorientada. Isso aqui é uma ponta escura, então a gente preserva. Aqui tem mais um pouquinho do branco. Olha, tá vendo aqui, ó? Eu deixei só uma minúcia de tecido aparecendo. Aqui em cima
Apesar de que eu tenho uma linhazinha ali, eu vou preencher inteiro. Você já vai ver que fácil vai ser colocar sombras agora. Pincel sujo, tá? Eu vou pegar pouquinho só de tinta e vou colocar aqui, ó. Vou começar, e assim. Aí, sumiu ali. Agora, essa parte aqui, você viu que aqui, ó, com cinza, eu só vou fazer mesmo esse zigue-zague. Olha no teu risco, você vai ver que aqui ficou um pouquinho maior e aqui foi diminuindo. Essa parte aqui, ela não fica branquinha total. Também vou limpar. Eu vou tirar o excesso aqui. Vou fazer umas manchinhas de cinza. Continuando, eu já vou colocar o cinza aqui. Coloca bem aqui atrás do pauzinho ali e vem fazendo o zigue-zague, ó. Tiro o excesso. Vou começar aqui, só para aproveitar o que tenho no pincel. Em cima do risco, tá? Aqui ele some. Agora eu volto com o pincel dando uma limpadinha, espalhando um pouquinho mais. Aqui, ó, esse daqui é meio arredondado. Então, não coloque linha reta, tem que fazer esse movimento, ó. Isso vai dar a impressão do gordo aqui da barriga. Agora que eu coloquei o cinza em cima do branco, eu já vou colocar o cinza nessa área aqui, ó. Olha, nesse aqui eu esqueci de riscar o rabo do boi. Aqui eu vou fazer assim, não, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a linha da perna. Essa parte aqui é mais clara. Ó. Dou uma esfumada. Você não pode demorar muito para fazer isso, porque senão vai secar a tinta, aí vai ficar complicado. Aí você vai ter que umedecer, porque um tom precisa sumir dentro do outro. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia, tiro o excesso aqui também. Com esse sépia, eu já vou começar aqui, tá vendo? Tem mancha bem escura, mancha bem escura. Essa parte aqui, ó, eu quero que fique um pouco mais marronzinho. Dá a impressão de sujinho. Aqui tem que ficar mais claro. Eu faço aqui, ó, no finzinho do cinza. Esse aqui não é tão redondinho. Ele vai... Depois vem pra cá. Com esse pincel sujinho, ó, vou passar aqui em cima da linha. Um pouquinho aqui. Agora, essa área. Em cima do cinza. E só puxando o pincel. Aqui, olha o movimento que eu tô fazendo, ó. Arredondado. Aqui em cima fica crespo, aqui embaixo fica assim, meio arredondado. Começando aqui, fica meio marcadinho mesmo. Um pouquinho de sépia aqui. Acho que ali já deu. E agora eu vou arrematar tudo isso com um pouquinho do chocolate. O chocolate é igual aqui. A gente põe assim, ó. Uns pontinhos. Aqui tem um pouquinho, aqui tem um pouquinho. Vou lavar o pincel e vou dar uma espalhada. Vai ficar aparecendo branco, vai ficar aparecendo sépia, vai ficar aparecendo cinza e vai ficar aparecendo chocolate. Você vai conseguir enxergar todas as cores. Só que quando as cores estão no lugar certo, você vai ter uma barriga gordinha. Essa área aqui ficou muito escura.
Eu vou dar uma pinceladinha de branco aqui, ó, entrando. Assim. E agora eu vou usar o pincel zero para fazer ali em cima, aquele risquinho. Aqui fica pegando luz, vai ficar bem branquinho. Um pouquinho aqui. Vou passar o pincel maior para tirar a linha que ficou para baixo. Ah, aqui nessa parte ainda eu vou passar aqui, ó, uma linha de branco. Aqui tem a roda que é bem escura, é uma linha bem tênue. Continuando no outro pano, vou fazer agora o rabo. O rabo eu vou usar o cinza. Esse pincel aqui, número 2. O cinza e o sépia. Tá aqui, ó. Como eu tenho muito sépia aqui, eu vou usar mais o cinza. Aqui, ele sai aqui um pouquinho mais grossinho. Afina. E aqui embaixo eu vou encher inteirinho com cinza. Não é muito redondo, tá? Ele pode ter umas pontinhas. Vou usar um pouquinho do preto pra realçar aqui esse rabo, essa cauda. Vou batendo o pincel, coloco a tinta ali, ó, e puxo pra fora. Como ali embaixo tá bem escuro, um pouquinho do preto aqui vai ajudar. É difícil, né? Difícil sim, mas a gente consegue fazer. Vou pôr aqui já um pouquinho do preto também. Eu vou iluminar um pouquinho esse rabo aqui, ó, com esse pincel mesmo, porque eu não quero fazer uma linha. É só um pouquinho. Olha só como já aparece. Muito pouca tinta. E aqui só o lado de fora ali um pouquinho assim. Pronto. Tá ficando lindo. Agora nós vamos trabalhar as outras duas pernas. Pincel número 6 de novo. Agora vamos outra vez. Branco. Eu vou colocar aqui, ó, uma pincelada. E nessa outra perna também aqui uma pincelada. Pode subir um pouquinho aqui, ó, no joelho. Joelho é essa parte aqui mais gordinha. E um pouquinho do branco aqui. Pronto, o pincel tá bem limpo. Eu vou usar um pouquinho do chocolate em volta desse branco. E aqui, puxando, sujando um pouquinho ali em cima do branco. Vou usar um pouquinho do chocolate aqui também, ó. Ah, essa partezinha aqui. Já vou resolver. Branco, o pincel tá sujo de chocolate. Vou lavar, porque eu quero o cinza bem puro. Preencher essa perna aqui, até aqui. Mas não deixa essa linha, tem que deixar esfumadinho, porque senão depois é muito difícil colocar outra cor. Aí eu já vou mesclando ali, ó, no chocolate. O joelho aqui vai ficar escuro. E aqui eu vou mesclando no chocolate também. Lembra que esse branco, ele não vai ficar totalmente branco. A gente vai limpando o pincel em cima. E o lado de cá, eu tenho aqui uma parte escura. Que vem aqui por cima do joelho. Sobe aqui uma sombra. Essa parte aqui
Vai ficar escurinha. Tô usando o cinza. Lembra de não deixar um contraste muito grande. Você tem que sempre dar uma esfumada por cima. E aqui, ó, já aproveita o pincel sujinho e quebra aquele branco. Vou trocar de pincel, pegar o pequenininho. 2. Agora, em cima desse chocolate vai um pouquinho do branco. E agora outra cor que é o sépia. Vou acertar o contorno, esfumando. O sépia sempre vai esfumando aqui, ó, em cima do cinza. Mas ele não cobre nem o cinza e nem o chocolate. Aqui também vamos fazer o contorno. Ficou muito acentuado aqui. E aqui, ó, aquele um sujinho, porque isso aqui parece meio peludinho. Vou clarear um pouquinho mais aqui. Ainda tudo úmido. Clarear um pouquinho mais aqui. Ó, agora tá chegando na cor. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aqui ficou uma divisão muito forte, então eu aproveito esse branco para tirar, porque eu vou empurrando a tinta. Quem gosta, eu tenho umas alunas assim danadinhas que gostam de um desafio. Então, esse boi, eu acho que é uma das coisas assim, um grau de dificuldade maior. Até maior do que pessoas. Porque essas sombras aqui são muitas cores misturadas. E isso dá um grau de dificuldade bem grande. Não tem assim aquele risco exato de onde você começa e onde você para. Você tem que ter uma noção bem grande de espaço para fazer isso aqui. Aqui, ó, não ficou muito nítido. Então, eu vou deixar um pouquinho mais claro e vou usar o pincel 0 com o branco. Vou fazer aqui uma linha. Na verdade, aqui é porque tá batendo uma luz. Agora, com esse pincel aqui bem seco, pincel 2, eu vou passar o pincel bem em cima ali. Olha como a gente consegue esfumar um lado e deixar o outro com a linha. Isso, perninha bem escurinha. Agora essa parte aqui, ó, que é escura também, lembra que a gente trabalhou ali o outro lado? A gente trabalhou com o cinza. E eu vou colocar o cinza aqui, ó, na volta daqui do focinho. Vou preencher de cinza aqui. Ah, desse lado não era. Aqui era. Até aqui, tá vendo essa linha da dobra aqui essa pele que cai? Até aqui. Olha aqui, ó, o vai e vem. De novo, não vai preencher tudo. Vamos trabalhar esse lado, tá? Eu tenho um risco aqui e tenho um risco aqui. Aqui a gente vai esfumar. Aqui já vou colocar o branco. Quebrar um pouco ali. Essa parte aqui é branca, mas vamos trabalhar depois, tá? Vou voltar aqui. Esse branco vem descendo aqui, ó. Ele tem que misturar com essa parte da perna. É claro que o cinza já secou. Então, a gente vai colocar o pincel sujinho.
mas tem que deixar manchado. E fica um pouco curvo. Aqui eu vou manchar com o sépia. O finalmente do cinza eu vou pôr o sépia. Aqui eu vou colocar um pouquinho do marrom café nessa parte aqui, no final aqui, ó. Vai lidando com ele, vai fazendo sumir. Essa parte aqui também é escurinha. Tá vendo aqui? Esse aqui tem só um branquinho. Vou colocar aqui, ó, cinza. Já vou colocar aqui atrás da dobrinha. Isso daqui é branco. Eu dei uma pincelada de cinza ali, fui pra lá, mas já secou. Então, já posso trabalhar o branco aqui. O branco aqui, por aqui ele vai parando. Isso aqui é área de sombra bem forte. Então, deixa essa linha aqui, ó, bem certinha. Agora, um pouquinho do chocolate. Uns toques. Lavo o pincel. Seco o pincel. Um pouquinho do sépia. E o sépia, como sempre, vai fazer a passagem e vai dar esse tom meio amarelado. E daí fica assim manchadinho. Vamos trabalhar esse pedaço aqui agora. Primeiro aqui, essa partezinha aqui. Branco. Branco com pincel sujinho, né? Não foi branco mesmo. Preservei o risco, tá vendo? Isso daqui é aquela mesma coisa daquelas dobrinhas que a gente faz no pano. Deixa eu pegar um pincel menor. Pincel menor, pratinho para tirar o excesso. Primeiro, um pouquinho do chocolate. Eu vou passar bem em cima aqui do risco, em cima literalmente. Na largura do pincel. Essa parte aqui, ela tem também aqui umas manchinhas assim, ó. Depois aqui por dentro, bem escurinho. Aqui, ó, por trás, escurinho. Sujei. Agora vamos com a segunda cor. Vou deitar com um pouquinho do cinza. O cinza fica um pouquinho menos. Olha a sequência da dobrinha. Luz, sombra, luz e sombra. O pincel tá sujinho, vou lavar. O pratinho já tá. Eu vou colocar o branco agora para fazer aqui a dobra mesmo, ó. Subo com isso daqui, ele sumiu. Esse contorninho aqui tem que ficar bem branquinho. Eu acho que vou ter que fazer com o 0. Aqui também, ó, branquinho. Sujou ali. Vou aproveitar meu pincel com branco e já vou tirando um pouquinho aquela linha muito forte. Ó, tô esfumando. Se você pega a tinta e fica com medo de colocar, coloque numa área clara. Aí você limpa o pincel ali, depois você vai já com o pincel mais limpinho para a área que você quer trabalhar, ou mais clarinho. Ó, vou usar o 0 primeiro aqui dentro para fazer esse escurinho de novo. E agora com o branco para fazer a curvinha. Luz, sombra, luz e sombra.
Pronto, aqui tem uma linha. Aqui também tô fazendo uma linha com 0. Com o pincelzinho 2 eu vou dar uma esfumada. A gente vai retocar, a gente fica retocando o tempo inteiro. Então chega uma hora que tem que decidir assim, vou parar. E é isso que eu vou decidir agora, ó, vou parar. Senão a gente vai ficar aqui lambendo. Pronto, essa parte. Agora eu vou terminar esse pauzinho aqui, ó, na mesma cor. Lembra? Enche com o chocolate, faz uma sombra embaixo com sépia e ilumina um pouquinho em cima com o branco. A orelha, ó, fiz o pauzinho aqui atrás e a orelha, vou começar com sépia aqui dentro. Pode pôr aqui assim até o final. Aí eu vou colocar também um pouquinho do cinza. Vai fazer umas manchinhas. E um pouquinho do chocolate, que vai dar aquele avermelhado. O chocolate é o último. Você puxa ele assim um pouquinho para fora. Já vou deixar aqui uma sujeirinha também de chocolate. Agora, aqui embaixo, a beiradinha, você põe o branco e dá uma puxada para dentro assim, ó. Ali vai ficar bem escurinho. Vou pôr o branco já aqui também. Limpa o pincel. A beiradinha de cá também vai ser branca. Vou pegar mais um pouquinho do sépia, eu vou levar até o final ali, ó. Aqui fica escurinho. A orelha do lado de cá, vou começar aqui dentro também com sépia. Ela fica um pouco mais escura, essa parte aqui. Um pouquinho do cinza. O pincel tá sujinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, o contorno. E aqui tem um risquinho que vai fazer isso aqui. Eu vou lavar o pincel porque o espaço é pequeno, para colocar um pouquinho aqui do chocolate. E um pouquinho ali também. Lavo de novo, já venho com o branco. Aqui, ó, essa ponta. Dá uma puxada pra dentro assim. Mas não se esqueça que essa vai ficar ali dentro mais escura. Aqui o branco pode ficar até mais fininho. Acho que eu vou empurrar um pouquinho mais. Aqui eu tenho um torcidinho que eu coloquei um escuro e vou fazer isso aqui, ó. Fica aquele espaço escurinho ali dividindo. Teu risco tá bem certinho aquilo ali, tá? Aqui eu vou deixar mais fininho. Vou fazer o acabamento com o pincel 0 e com o branquinho. Aqui vai fazer um contorno mesmo, assim, ó, bem certinho. Aqui acho que eu cheguei o branco demais, então vou tirar um pouquinho. Agora, mais escurinho. Pronto. A orelha do outro boi vai ser igual a esta aqui, ó. Que eu vou fazer o contorno também com o branco. Aqui embaixo, bem fininho, mas também tem. E pode vir até aqui. Aqui já ficou certinho, terminando aqui. Pronto. Agora eu vou fazer a orelha do outro. Descobri que eu não tinha feito as perninhas de trás desse boi ali. Sabe que eu coloquei esse boi ali atrás, assim? Agora eu vou ter que fazer. Vou fazer igualzinho esse de cá, tá? Do boi da frente.
Então, vai ser assim, ó. Um pouquinho do branco aqui. Você com certeza... Ah, eu quero saber se você reparou isso. Porque no teu risco, eu vou passar certinho com a perna do boi aqui. Então, me conta aí se você viu que eu esqueci de passar no meu risco. E agora que eu coloquei o branco, eu vou pôr o cinza aqui. E já vou colocar aqui também embaixo da barriga do outro. Nesse, a mesma coisa. Vou colocar uma marquinha de cinza aqui. Vou sujar. Aqui eu vou pôr um sépia. Fechando, porque eu vou passar aqui mais um matinho. Sépia. E sépia. Para sujar o branco. Agora eu vou ter que arrumar a barriga do boi ali. Como tá lá atrás, eu nem vou dar uma... Não precisa se preocupar muito, porque tá longe. Isso, depois eu vou passar aqui, ó, o amarelinho, limão e um pouquinho do verde pinheiro em cima. Vai fazer uma moitinha igual a essa, só vai ficar um pouco maior. E agora, finalmente, vamos à cabeça do boi. Começando com o branco, nessa cabeça aqui. Pincelzinho número 2, tá? Eu fiz onde vai ter a sombra, eu fiz só o risco, tá? Ó, aqui tem sombra, aqui tem sombra, aqui eu tenho sombra, embaixo do olho, aqui nesse risco eu tenho sombra, aqui assim também tem um pouquinho. Vou colocar o branco aqui, partindo daqui, do risco que você tem, ó, em cima do olho. Depois, em alguns lugares, tem meia sombra. Aí, é difícil fazer um risco marcando tudo. Branquinho. Chego até aqui. Aí, vou subir um pouquinho aqui com esse branco. Acho que eu vou até colocar inteiro essa parte. Aqui no meio é uma meia sombra. Aqui, ó, em cima do olho de novo. Em cima do olho tem luz, esse branco dos dois lados. Quando eu terminar de preencher aqui, acho que vai ficar mais fácil para você visualizar o que a gente tá fazendo. Aqui a bochecha. Tem uma linha ali bem acentuada de branco. Aqui é tudo escuro. Aí, desse lado aqui, eu tenho essa parte branca também. Aqui embaixo, eu tenho aqui, ó, uma boquinha, um espaço, e depois tem uma beiradinha branca, que também tá pegando luz. Agora, primeiro eu vou trabalhar o cinza. Aqui é o olho. Então, coloca a tinta e nada de esfumar. Essa área aqui, vou colocar... Aqui você tá vendo que pra cima do chifre tem como se fosse uma pelezinha, uma coisa assim. Vou colocar o cinza aqui, mais fortinho. E vou colocar o cinza aqui, mais fortinho. Agora, vou colocar o cinza aqui, ó. Também mais fortinho. Depois aqui, embaixo da linha do olho. Esse passa por aqui. Vou usar o pincel só sujinho,
para colocar aqui, ó, bem em cima aqui do nariz. E vou realmente sujando esse branco. Ele não é escuro, mas também ele não é um branco puro. Aqui vou esfumar um pouquinho, agora que eu tô com o pincel mais limpo. Aqui também. Aqui embaixo do olho tem uma claridade. Eu não coloquei branco, então eu vou pôr agora. Ajuda do pratinho para ficar com o pincel só sujinho. E passar aqui em cima desse branco. Já vou pegar um pouquinho do chocolate. O chocolate, ele vai em cima desse cinza. E você pode fazer manchinha e sair assim, ó, um pouquinho pra fora, tá? Que a gente enxerga assim um leve avermelhado. E aqui é embaixo, dentro daquela boquinha ali. Sujinho pra fora, sujinho pra fora. Esfumar um pouquinho aqui. Agora o sépia. E o sépia, ele vai finalizar aqui, ó. Ele vai deixar mais escurinho. Parece que não, mas ele dá um toque nessa cor. Ó, ele fica meio amarelado. Ele chega bem próximo da cor que eu tô enxergando do boi. Aqui, ó, peguei o pincel sujo com um pouquinho do... Pincel sujo de branco com um pouquinho do sépia. Essa parte aqui que vai em cima do chifre ali, ó, fica assim um pouquinho mais clara. Aqui não passa assim essa linha reta. Na altura do olho cresce um pouquinho. Cinza. Agora eu vou preencher de cinza essa área aqui. Eu vou deixar a narina só pra gente não perder o risco. Eu vou finalizar essa parte com o pincel zero. Eu vou colocar o preto aqui. Vou colocar um pouquinho do preto aqui. Vou levar esse preto um pouquinho pra cima, vou dar uma esfumada. Vou pôr um pouquinho do preto aqui também, ó, bem na beiradinha. O pincel tá sujinho, só vou fechar aqui, ó, assim a boca. E agora aqui embaixo também tem assim uma coisinha mais escura. Essa boca. Agora a luz. Branco. Aqui em cima da narina. Inclusive aqui ele desce um pouquinho, porque esse lado tá pegando luz. Vou dar uma esfumada. Aqui a gente tem assim um triângulo de luz. Aqui embaixo tem só assim um risquinho. É só um risquinho mesmo, não feche tudo, tá? Agora aqui a gente tem um pouquinho de luz, um pouquinho mais, né? E aqui, ó, eu coloquei aquele reforço ali com o preto e agora um pouquinho do branco. Viu que aqui não ficou forte. Essa parte aqui também a gente pode pôr um pouquinho do branco, só para fechar aqui, ó. Embaixo. Na parte de cima, só um risquinho que fica esfumado.
esfumado pra cima. Aqui embaixo também, esfumado pra cima. Esse daqui não fica esfumado, a gente vê a linha. Peguei o pincelzinho 2, eu vou passar aqui nessa área onde é esfumado. Eu vou passar o pincel bem de leve, para não ficar aquele desenho muito marcado. Acertando o cantinho aqui, ó, com o pincel 0. Esse aqui é até mais gordinho. Fazendo um contorninho aqui com o cinza. E escurinho aqui. Essa narina vem um pouquinho mais pra cima aqui do ladinho, ó. Isso. Aqui essa parte não fica reta, ela fica branquinho aqui, faz um gordinho, termina ali, assim, termina aqui, ó, bem no olho, que eu vou fazer de novo. Peguei um pouquinho do preto e um pouquinho do sépia, ó, dei uma pinceladinha mesmo. Não é só um risquinho assim, ele fica meio curvo na parte de cima. Quer fazer coisa complicada? Complicação terá. Uma sombrazinha para baixo, uma sombrazinha para baixo. Acertando a luz aqui. E pronta essa cara. Essa cabeça aqui, a gente vai fazer com branco também, as mesmas cores, mas o lugar de colocar a tinta é outro. Então, tô começando com o branco. Isso. Em cima do olho. Sempre saindo já um pouquinho para fora. Aqui em volta, aqui o meu ficou meio tortinho. Em volta dessa parte aqui, ó, já vou colocar também. Aqui tem uma pontinha. Embaixo do olho aqui, ó, um pouquinho, dos dois lados. Lavo o pincel e agora o restante ali eu vou com o cinza já. Esse lado aqui, ó, a gente dá uma esfumada arredondado. E esse lado aqui, ele fica mais reto. No contorno, vou pôr um pouquinho também, já dou uma limpadinha, ó, uma esfumadinha. Aqui também é assim, arredondado. Essa parte aqui, ó, dos dois, aqui desse lado não tem. Essa parte aqui também vou fechar ali um pouquinho. Já vou passar o meu pincel sujinho de cinza em cima dessa parte aqui muito branca. Agora eu vou pegar o sépia. Tiro o excesso. E vem assim, ó, no meio do cinza. Quando você sai com ele um pouquinho para fora, você viu que ele deixa um amareladinho. Essa parte aqui é do mesmo jeito daquela. Ele só tá um pouquinho virado para a direita, mas é a mesma coisa. Lava o pincel, pega um pouquinho do café. Vou fazer umas sujeirinhas aqui, ó. Aqui, aqui. Agora eu vou pegar o pincel... Não, pincel 0 não. Ó, pouquinho de sépia, pouquinho de preto. Os dois juntos. Vamos colocar aqui o olho. Sépia e preto.
Essa parte aqui eu vou preencher de cinza. Ela é menor do que o outro ali, mas eu vou fazer igualzinho. Preenchi de cinza. Agora eu vou pegar o pincel zero. Vou colocar aqui, ó, no cantinho que tem a narina, os dois cantinhos. Essa parte aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais escuro, nem vou fazer aqueles detalhes. Puxo a linha para os dois lados. E agora eu já vou iluminar. Só com uma pontinha de branco. Aqui e aqui. Uma pinceladinha já deu para iluminar ali. E depois aqui, ó, embaixo, que é só um pouquinho de luz, assim. Tem que pegar mais um pouquinho, mas vou tirar o excesso no pratinho. Ó. Aqui em cima tem que esfumar. Que vai acabar deixando essa área de cima um pouquinho mais clara. Com o branco, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais de luz. É meio curvo. Vou fechar aqui com contorninho. Vou deixar aqui também um pouquinho mais claro. Aqui tem um pouquinho mais de luz também. Com o sépia e cinza no pincel, agora aqui, ó, ajeitando o contorno aqui da cabeça, separando ali da orelha. Essa parte aqui, o olho chega a juntar nessa parte mais escura. Já tô fechando. Aqui, ó, eu tenho o escurinho, um branquinho e tenho um escurinho novamente. Vou pôr um pouquinho do cinza aqui. Nessa parte aqui, ó, do branquinho, em cima do olho, eu vou colocar assim, como se fosse uma linha no meio, uma linha de sombra. Vou colocar nesse aqui também, ó, que assim tem um sombreado, não fica inteirinho branco. E agora eu tô voltando com o branquinho ali. Agora você viu que esse boi ficou totalmente cinza? Onde eu coloquei o cinza, ele tá pronto, mas eu vou mudar a cor dele. Eu vou pôr um pouquinho do sépia, assim, ó. Eu tô sujando. Todo lugar que tiver o cinza, você vai fazer isso. Eu vou mudar a cor dele para ele ficar mais irmãozinho do que tá na frente. Isso daqui é uma sombra seca. A gente faz luz seca e pode fazer sombra seca também. Se você fizer muito, você tem um recurso de voltar com o branco depois. O branco tá bem definido, não tem problema. Sujei todinho com o sépia. Agora eu vou colocar o chocolate assim, em alguns pontinhos em cima desse amarelo, desse mostarda ali que eu coloquei. Um pouquinho aqui. Olha como agora ele já tá aparecendo o corpo daquela cabeça. Agora eu vou realçar aqui esse branco só um pouquinho. Porque isso daqui eu acho bem bonito. É um detalhe que tem que aparecer bem. Branquinho. Branquinho. Pronto, isso. E agora com o zero, vou fazer a curva aqui.
Ó, coloquei um branquinho no cantinho do olho. Realcei um pouco o branquinho aqui. E agora eu vou fazer o verdinho embaixo ali da pata de trás que eu coloquei agora. Olha só como ficou. Trabalhoso, mas o resultado eu achei muito bom. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou na descrição desse vídeo. Para você que tem me apoiado financeiramente, eu agradeço de coração. E agora, o beijinho de hoje. Essa é Iracema, minha amiga e uma aluna presencial de longa data. Ela mora em Curitiba, Paraná. Iracema já sabe pintar, mas frequenta o ateliê e ainda me segue no canal Sonalu Pinturas. A amizade, a troca, a terapia e o amor pelo artesanato faz do ateliê ponto de encontro onde amenizamos as dores e compartilhamos alegrias e experiências. Iracema, hoje quero te oferecer o meu carinho e um beijinho todo especial.